Eu prometi a mim mesmo, mas não adianta, já faz anos que eu estou prometendo a mesma coisa, mas não consigo. Tá? Eu tento não falar de religião, mas não dá. E por quê? Pelas maldades que estão acontecendo aí, que os religiosos fazem por aí. Tá? É, a base disso que eu vou falar hoje, eu fui para a igreja a pé, andando, né, de boa. Geralmente eu vou de moto, hoje fui andando. E na volta eu passei por um pastor, né? Ele sabe que eu sou pastor. Não sou na denominação que eu estou congregando, tá? E já que eu falei inúmeras vezes, não faço questão nenhuma. Estou lá para servir, apenas para ter comunhão com os santos, participar da mesa do Senhor e contribuir no que for necessário. Não faço questão de título, tá? Mas não é por isso que eu sou menos do que quem está em plena atividade na igreja. Não. Deus tem me usado, Deus tem me abençoado vidas através do meu ministério, você é testemunha disso. Se não é, olha, Deus vai te mostrar. Né? Vê meus conteúdos, tu vai ver os comentários que as pessoas colocam, as reações. Então, tem frutos, tá? Tem frutos. E por que eu quero falar do que aconteceu? Então, eu passei por esse pastor, cumprimentei, Pai do Senhor, pastor. Ele falou, Pai do Senhor, pastor. Aí olhou para minha cara assim e se corrigiu e disse, bom dia, irmão. Bom dia, amigo, né, irmão? Bom dia, amigo. E olha que eu estava de calça, camiseta e a Bíblia na mão. Então ele desfez da paz do Senhor e me deu bom dia, amigo. E eu passei mais adiante, dois desviados, tá? Mas para mim não existe desviado. Cumprimentei a paz do Senhor, irmão. Ambos responderam a paz do Senhor. Um estava lá trabalhando, não sei se os dois estão, tá? Me corrigindo, me perdão. Um estava trabalhando, não sei se, eu acredito que ele não seja. O outro parece estar assim, da carruagem, as conversas que eu tenho tido com ele, parece que está. Não tem como afirmar também, tá, minha gente? Aí, quer dizer, o que levou ao Senhor a primeiro comentar com a paz do Senhor, depois retirar a paz e dar bom dia, né? Para mim não faz diferença nenhuma, mas porque, não sei, geralmente ele me cumprimentava com o maior respeito, com o maior carinho, então eu não entendi nada, né? Deus sabe todas as coisas, né? Enfim, quem sou eu para questionar, né? Ele deve ter lá os motivos dele, eu não vou perguntar também, não vou indagar. Mas aí eu parei para conversar com esses dois rapazes. E, então, meu amado, um deles começou a vir para a questão do pecado, né? Ah, que eu não tô longe de ser o que Deus quer. Eu falei, meu amado, né? Resumindo, né? Você tem que buscar, independente de pecado ou não, tem que buscar. Aí você acha, eu não quero ficar igual os fulanos aí, tal, da vida e tal. Enfim. Então, tudo que eu já falei aqui, inclusive, né? É uma doutrina diabólica que as igrejas têm ensinado. Ele questionou até a questão do futebol, né? Tem crente que joga futebol. Eu falei, não, mas eles não vê problema nenhum nisso. Qual é o problema de jogar de futebol? Eu mesmo não vejo problema. Eu não jogo, porque por várias razões. Eu não sou fã de esporte. Né? Então, mas quem é, eu não vejo pecado. Assim. É pecado você trocar Deus pelo futebol. Você curtir o futebol tal, com ordem e decência, não vejo problema. Botando Deus acima disso, não vejo problema nenhum. Mas ele questionou isso e outras coisas mais. Então eu vi que, com o andar da carruagem, que ele foi muito mal doutrinado. Tá? Não só ele, tem pastores velhos que estão indo na doutrina de Satanás, que está nas igrejas. Que doutrina é essa? Igual ele citou. Porque não, realmente está na Bíblia. É que ninguém virá a Deus se não for santo. Beleza. Mas só que quem não se justifica é o sangue do Cordeiro. Mas antes de continuar, irmão, vamos orar, que eu não posso falar sem orar antes, tá? E após a oração, vamos meditar nisso aí, vamos ler o texto bíblico, o tempo que levar, levou, tá? Estou sem pressa, vou deixar o Espírito Santo falar, tá bom? Baixa sua cabeça, feche seus olhos, pensa em Deus e no fim tu diz amém. Senhor, obrigado
por essa oportunidade de entrar no lado do meu amigo, da minha amiga, e pelo que o Senhor vai ministrar nesse momento. Que seja o seu Espírito Santo a falar, não eu, Pai. E que o Senhor desde já tire todo demônio do recinto, Pai. Todo mal seja desfeito em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida e eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo e minha amiga, nós vamos ler aqui Romanos, tá? Romanos 3, a partir do versículo 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. É o tema, tá, meu amado? Todos os homens, subtende-se toda a raça humana, todo mundo. O papo está debaixo do pecado? Está. A Virgem Maria está. Primeiro que ela não morreu virgem, tá? Teve 7 filhos além de Jesus, mas esse é outro assunto para outro vídeo. Mas sim, Maria também está debaixo do pecado. Moisés também, né? Todos é todos. E olha que está falando isso aqui, é o apóstolo Paulo. Mas vamos ler o texto, depois comenta. Pois que somos nós mais excelentes, e está falando de quem? Dele e todos os demais apóstolos. Poxa, os caras andaram com Jesus, gente. Olha essa situação. Somos nós mais excelentes, né? E por que está falando isso? Lá no versículo 1, está falando aqui, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a unidade da circuncisão? Ou seja, por ser judeu, por dar Jesus, faz a pessoa mais excelente que os demais, é isso que está falando aqui. Tá? Só para explicar o contexto, tá? E ele continua, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Meu amigo ou amiga, não tem como fugir, cara. Você, eu, o teu pastor, o diácono, o homem que vive, ou a mulher que vive no monte de oração, que gosta de bater no peito falando do que, eu estou tantos dias sem comer nada, beber nada. E você já pecou. Só de falar isso, já pecou. Gente, é tanta coisa que você tem noção, cara. Por isso que eu gosto daquele autor. Eu vou ter que pesquisar o nome dele, eu esqueço o nome do cara. Ele é teólogo, tá? Da presbiteriana, se não me falha a memória. O pai dele é pastor. Ele não sei se é, tá? Eu até fazer uma pesquisa sobre esse autor, qualquer hora dessa eu falo sobre ele, exclusivamente sobre ele. Mas até onde eu sei, ele é autor, né, do livro A Cabana, tá? Eu tô falando do livro, filme não vi, não faço ideia como é o filme, tô falando do livro, tá? O livro, tá? O filme não faço ideia, não vem falar de filme para mim que eu não vi. Nem quero ver, eu tô pegando o livro. Porque o livro, cara, ele bota um esclarecimento tão lindo, tá? Por quê? O crente tolo, na época que foi lançado o livro, ele só pegou porque a crítica foi, ele botou Deus como mulher, então não vou ler. Cara, tu tem que ler. Mas não leia só ele não, lê esse livro, lê a Bíblia e lê também o Cativeiro Babilônico da Igreja de Martim Lutero. Tá? Você vai ter uma visão, caramba, Deus vai esclarecer muito a mente. Leia esses 3 livros, a Bíblia, óbvio, o primeiro é a Bíblia, depois a Cabana, aliás, perdão, vamos inverter a ordem aí. Primeiro a Bíblia, depois Lutero, do Cativeiro Babilônico da Igreja, e termina com a Cabana. Cara, mas você tem que ler a Cabana pedindo a orientação do Espírito Santo para tu entender. Tá? Eu vou dar aqui uma explicação rápida. Não vou falar o contexto da história, não. Você deve ter visto o filme ou ler o livro, não sei. Eu vou falar o básico, o ensinamento. Vou direto para o ensinamento. Tá? Resumindo, ele apresenta Deus como uma mulher, Jesus como um jardineiro, o Espírito Santo também como uma mulher. Tá? Eu acho que... Não, perdão. A mulher, o Espírito Santo é a mulher, mas ela é a jardineira, Espírito Santo, tá? E Jesus é o carpinteiro, é um homem. O único homem é Jesus.
Só que com relação à leitura, como vai decorrendo a leitura,